Eu já sou muito grata por viver a minha arte diariamente. Desde pequena, eu fui atraída por expressões artísticas. Filmes, música, dança, livros. Amava as aulas de arte na escola, fazia colarzinho, pulseira de miçanga para vender com as amigas na frente de casa. Mas o primeiro contato que eu tive com a pintura foi quando a minha mãe começou a fazer um curso para pintar toalhinha de louça, sabe? Paninho de prato. Só que a arte sempre teve esse papel secundário na minha jornada, um papel mais de entretenimento. Nem passava pela minha cabeça que ser artista poderia me render uma carreira, ou todas aquelas garantias que a gente imagina quando está saindo da escola e se preparando para a vida adulta. Como muitas pessoas, eu pensava que as carreiras tradicionais eram o caminho certo a seguir. Quando eu saí da escola, as minhas primeiras opções de faculdade eram design ou publicidade e propaganda. Eu até cheguei a visitar uma faculdade na época e me apaixonei pelo curso de design, mas eu nem sei dizer em que momento isso se perdeu de mim. E eu decidi que ficaria um ano trabalhando e pensando de fato que faculdade eu escolheria. Para mim, aquela era uma decisão muito séria. Spoiler, fiquei um ano decidindo e escolhi errado. Vai ser burra no inferno! Nesse tempo, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia e, nossa, a vida dos advogados me encheu os olhos, né? Eu estava começando a perceber que talvez ali uma menina pobre teria a oportunidade de mudar de vida. Eu via o patrão com um carro bonito, uma casa confortável, uma família feliz, e na minha cabeça o direito poderia trazer isso para mim também. E assim eu fui tentar. Mesmo com bastante dificuldade na questão financeira, eu passei pelos 5 anos de faculdade. Mas quando eu me formei, nada daquela rotina fazia sentido. Eu não via mais as pessoas daquele ambiente com os mesmos olhos. O estágio foi algo que me marcou muito também. A gente atendia pessoas que não tinham condições de contratar um advogado. E ali você lida com um problema muito sério da vida da pessoa. E os casos que chegavam para mim eram geralmente sobre a falta de pagamento de pensão. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível à dor daquelas mulheres que faziam de tudo para sustentar sozinhas os filhos. Ressoava muito em mim. Eu não conseguia desvincular o pessoal do profissional. Quando eu me formei, não fazia mais sentido advogar, estudar para concurso, todas essas coisas. E junto disso vem um sentimento de culpa, uma autocobrança. Foi um momento bem confuso. Apesar disso, eu nunca me arrependi de fazer o curso. Eu vivi momentos incríveis, aprendi muito, adquiri muito conhecimento. Sinto que me preparou para a vida, sem contar que os amigos que eu fiz nessa época se tornaram uma família e nós passamos por todo esse período juntos. São momentos que eu vou levar para sempre no meu coração. Eu saí da faculdade trabalhando em uma gráfica, depois fui para uma loja de roupa e tive a certeza de que o atendimento ao público é caótico. Com o apoio do meu marido, eu tive o privilégio de sair daquele emprego e fiquei meio perdida nessa fase. Parece que a vida estava passando e eu não encontrava o meu propósito. Ao mesmo tempo me sentia uma lunática por ir atrás de um propósito. Talvez eu só precisasse fazer qualquer trabalho que gerasse o meu sustento, como eu sempre fiz, e a vida seria isso. Enquanto a ansiedade me dominava, novamente o meu marido sugeriu que eu encontrasse um hobby artístico para fazer até que eu encontrasse um emprego que fizesse sentido para mim. Foi quando o algoritmo me trouxe as mandalas em pontilhismo. Como eu falei no começo, eu sempre fui atraída por arte, então eu consumia muito conteúdo sobre arte.
Então era fácil o algoritmo me trazer novos artistas, novas técnicas, só que aquela ali eu nunca tinha visto. E foi aí que os meus olhos brilharam. E eu pensei, eu acho que eu consigo fazer isso. Eu tinha uma caixinha de tinta guache e um sonho, meninas. Improvisei boleadores com caneta, palito, agulha, qualquer coisa e tentei do nada criar uma mandala. E foi um fracasso estético, obviamente. Mas eu não deixei a minha falta de noção me frustrar. Procurei um tutorial no YouTube e criei então a segunda mandala da minha vida. Eu fiquei tão encantada com o que eu tinha criado naquele estudo, por mais simples que fosse, me mostrou que se eu me dedicasse a praticar e estudar, eu conseguiria desenvolver aquela técnica. E era algo que me fazia tão bem em tempos tão confusos. Mas eu não imaginava que isso se tornaria a minha profissão e a paixão da minha vida. Então eu continuei pontilhando muito ao longo dos meus dias, mesmo com muitos materiais improvisados, até que aconteceu a minha primeira encomenda de alguns chaveiros, e eu comecei a perceber que sim, eu poderia ser uma artista e poderia viver disso. E aí eu, que não tinha nada a perder, me entreguei de corpo e alma para a arte, e ela me abraçou, me acolheu, curou algumas feridas e me ajuda a lidar diariamente com a vida. De lá pra cá são mais de 2 anos pontilhando, com muitas artes criadas, muitas encomendas entregues, seguindo uma luta constante para viver como uma artista independente, mas agora fazendo algo que eu amo, com aquele gostinho de ser uma artista aprendiz e curiosa. Tem tantas técnicas, tantos estudos ainda pela frente. Tudo que eu aprendi com a arte até agora é só uma sementinha do que ela pode me proporcionar, mas eu já sou muito grata por viver a minha arte diariamente.